Seja bem-vindo a MacMZ, um programa de desenvolvimento comunitário de jovem para jovem, um programa projetado para desenvolvimento para jovens principiantes. Como sempre, com o nosso convidado residente, o Sheikh Abubakar, o grande Sheikh e professor, ele já numa longa carreira de educação. Então hoje estamos com um tema projetado para a feminização da pobreza, com toda a sabedoria dele que vai nos dar um pouco desta matéria. Sheikh Abubakar, dispenso a apresentação. Cumprimentar a todos os internautas e agradecer pelo convite mais uma vez e dizer que este é o processo juvenil que nós estamos aqui para darmos nosso parecer, para darmos a nossa contribuição no que diz respeito à vida cotidiana do jovem. Obrigado. Sheikh Abubakar, o programa de hoje é acerca da feminização da pobreza. Sheikh, o que tem para abordar acerca desta matéria? Mais uma vez agradecer pelo convite e dizer que este programa não é especialmente ou especificamente para os não muçulmanos, é para todo moçambicano, é para todo jovem existente nessa face terrena ou na face da terra. E antes de nós queremos abordar esse assunto na forma internacional, podemos abordar na forma nacional primeiramente, a querer trazer a estatística de Moçambique. O que é isso de feminização da pobreza em Moçambique? Mas antes disso, como eu dizia, o que a estatística diz acerca do feminismo ou da mulher em Moçambique? Isto revela que a mulher tem mais número em relação ao masculino. Isto é, em Moçambique, a mulher tem uma percentagem acrescível, uma percentagem mais superior em relação à percentagem masculina, que é aproximadamente de 52%, ou concretamente 16,6 milhões de mulheres existentes em Moçambique em relação aos homens. Não só agrava mais quando essa mesma mulher chega a 63% ou 70% nas responsabilidades cotidianas do que o próprio homem. Então, a feminização da pobreza em Moçambique estaria a se alarmar só por causa da estatística existente a mais na mulher do que no homem. Então, isso é o pouco que podemos dizer por enquanto. Sheikh Abubakar, refere-se 63% de liderado por mulher são pobres. Então, a pobreza entre mulher aumenta a relação aos homens. O que é chefia feminina no lar ou associada à pobreza persistente? Mais uma vez, como dizíamos que 63%, 80% ou menos que isso nasce por causa das dificuldades existentes no seio da mulher. Quando uma mulher ou quando um país tem mais, ou uma casa existe mais a parte feminina do que a parte masculina, sempre vai existir dificuldades, vai existir contraparte da economia em relação quando existe a parte masculina a se liderar. Então, isto causa mais problemas em relação quando o homem existe como líder. Então, aqui estamos a falar da feminização da pobreza, isto é, o número abunda mais na parte feminina do que na parte masculina. Daí vai causar algumas consequências contra a parte feminina em relação à parte masculina. Chefe, na tua forma de ver estas coisas, quais são as principais causas deste fenômeno? As principais causas desse fenômeno, concretamente, seria por causa de... A coisa mais importante é por causa de aceitação de significado de desemprego. Isto é, quando nós temos
a falta de educação na parte feminina. Então isso seria uma das causas principais que abunda na feminização da pobreza. Outro motivo seria a desigualdade. Quando a mulher é levada como uma que não tem capacidade de liderar, que não tem capacidade de monitorar, então isso vai causar um dos problemas, o desequilíbrio. Outro motivo é porque a mulher, o homem ou a parte masculina olha na mulher como se fosse uma agricultora. Quer dizer, ela não tem oportunidade de estar no escritório. Ela não pode estar no AC. Ela só pode estar por baixo de uma mangueira ou pode estar só com a enxada. Então, isso vai tornar ou vai criar causas ou problemas, motivos desse mesmo desequilíbrio ou esses problemas de feminização da pobreza. Então, isto quer dizer que isto é causado pelo menor acesso à educação ou formação profissional feminina? Bem, é um dos motivos. Quando nós não educamos a mulher, quando nós não pedimos habilidades femininas, isso fará com que exista a feminização da pobreza. Isto é, quando há má formação total e o controle total da parte feminina, sempre vai existir um desgaste ou um recaimento ou um desequilíbrio total na parte feminina. Porque não estamos a formar, não estamos a pedir as habilidades existentes nas mulheres. Totalmente a mulher fica atrás porque o homem quer mostrar a sua personalidade, desdenhando, desprezando e não valorizando as habilidades femininas. Daí acaba caindo, principalmente quando se trata, quando se diz, ou quando falamos da formação total. Isto não seria a desigualdade do acesso a recursos públicos ou acesso, vamos dizer, desigualdade podia ser sim, mas dizer por causa de porque não temos acesso a financiamento, porque não. Isso é um país. Um país deve ter estratégia, deve ter iniciativa, deve ter meios de como assegurar a parte feminina. Porque não podemos só cantar porque as mulheres são muitas e a parte financeira, a maioria dela vai para a parte masculina e a parte feminina é excluída. Daí não vai faltar a pobreza. Não seria, de alguma forma, aquilo que se acha que a mulher seria maior dependente à agricultura ou atividade agrícola de subsistência? Bem, a mulher, se ela corre atrás da agricultura, é porque ainda não tem oportunidade do outro lado. De formações, oportunidades de mostrar as suas habilidades. Mulher, eu tenho dito, mulher é muito esperta. Mulher tem muitas habilidades em relação ao homem. O homem, às vezes, o que tem a mais é a força, mas a inteligência vai mais para a mulher, porque a mulher tem uma tática de monitorar as coisas, virar as coisas e solucionar as coisas de uma forma rápida do que o homem. Agora, dizer que a mulher deve ser uma doméstica, deve ser uma agricultora, deve ser uma pessoa que é machambeira, porque ela não pode estar na parte... Não. A mulher, sim, quando é dada oportunidades de mostrar as suas habilidades, quando é dada a oportunidade de ela aparecer, de ela querer mostrar que ela não é camponesa. Ela é uma que pode também estar como uma líder, como uma chefe, como uma que estudou. Então, é possível nós eliminarmos isso. Com essa feminização da pobreza, não acha que isto impacta as famílias e a sociedade? Esse é um grande desastre, problema que pode nascer através da feminização da pobreza. Querendo dizer que quando nós não valorizamos a mulher, quando nós não damos a oportunidade à mulher, o que acontece? Uma das primeiras coisas, a vulnerabilização, a desastre, doenças, na má nutrição, primeiramente nas próprias mulheres.
Isto por quê? Porque a mulher sai à procura de um menos pão. Isto é, ela não tem oportunidade de trabalhar, acaba estando na varanda, acaba estando atrás dos trabalhos domésticos. Vou dar um exemplo. Se nós queremos definir duas palavras, que é cuidar e uma palavra educar. A palavra cuidar significa comprar. A palavra educar significa controlar. Isto é, quando você diz estamos a cuidar do nosso filho, estás a dizer que estamos a comprar material para ele ir à escola. Quando diz estamos a educar o nosso filho, estás a dizer que quando ele volta da escola, você está a controlar o que ele estudou. O que quer dizer com isso? A mulher, quando não tem pão suficiente, não tem tempo de controlar o filho, se estudou ou não. Outra coisa, quando a mulher não tem dinheiro de comprar material escolar para o seu filho continuar com seus estudos ou para ela continuar com os estudos, acaba caindo o mercado a vender tomate, a vender outras coisas. Isso são problemas, desastres, são impactos negativos que vão trazer na família. A mãe está vendo ela também está sofrendo. Então, esse é o motivo. Outro motivo, a própria educação fica menor, porque ela não tem meios, não tem oportunidade. Às vezes escolhem só a parte masculina para avançar na educação, nas bolsas de estudos e outras coisas. E o grande também impacto negativo na família pode nascer aumento de imoralidade. Aumento de imoralidade quer dizer o quê? A mulher não tem oportunidade de aparecer na sociedade, porque ela não foi dada essa oportunidade. Ela não tem como trabalhar na forma positiva. Ela não tem como ter chances como homens têm. O que ela vai fazer? Como tem aquela vontade de querer se formar, vontade de querer ter também como o homem tem. Ela acaba se vendendo, entre aspas, acaba mostrando a sua imoralidade, entre aspas, sem iniciativa própria. Então, essas são negativas, vamos dizer, impactos negativos. E também tem um impacto negativo muito importante, como eu dizia, a má nutrição dos seus tutores, dos seus educandos, aliás, dos seus educandos. O que quer dizer com isso? Se essa mulher tiver uma criança porque ela não estudou, então o que vai acontecer? Como eu dizia do início, ela acaba sentando no mercado a vender amendoim e a criança aqui em casa está com vizinhos, a criança está aqui em casa com uma refeição e má nutrida essa refeição que é de pão e vamos dizer feijão, pão e salada somente todo dia, e ela está no mercado a vender atrás dos bombos autocarros amendoim de 30 meticais, porque ainda não tem oportunidade, por cada má formação, por cada má escolta, ou seja dos pais, ou seja do governo. Isso deve se rever, isso traz uma parte negativa e impacto contra a própria família também. Então, o Sheikh, nessa vertente, está ou é apologista desta formação de que se diz toda família chefiada por mulher, no final da coisa, pode nascer pobre, pode crescer, os filhos podem crescer pobres. Não vamos nesse contexto, vamos no contexto de a mulher que lidera mal a sua sociedade, a sua família, por causa de falta de oportunidade anterior dela, isso causa maus impactos ou negativos ao mesmo tempo. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quando uma mulher não teve oportunidade na sua infância, através do governo, através da família, então, e ela quando atinge a parte de velar, ser tutora, ser chefe de uma família, ser líder de uma família, então ela não vai trazer partes positivas, porque nunca nasceu com isso, não teve oportunidade para aprender isso e também não tem meios. Então isso também pode ser um motivo grande negativo. Então, voltando assim, estamos a voltar para riscos acrescidos da exclusão, vulnerabilidade, insegurança e insegurança alimentar. Insegurança alimentar e também vulnerabilidade no seu todo, na sua própria família, na pessoa e nos seus educandos. E nisto, na visão de Sheikh, quais são os riscos integrados nisto? O impacto de saúde, educação da criança? Bem, como dizíamos, que o impacto
porque aí a saúde da criança é negativa, será negativa, e também os riscos serão riscos incontornáveis, os riscos que não vão ser recuperados. Por quê? Porque a mulher neste momento está numa fase descontrolada, porque ela começa a pensar, não estudei, não tenho oportunidades, ainda não tenho emprego, não tenho meio de viver, então aquilo acaba arrumando a sua psicologia e ultimamente ela fica zero na totalidade. Ok, chefe, devemos aceitar conviver com esta realidade? Essa realidade, ninguém gosta de ser pobre. Mesmo os mais ricos nunca vão gostar de ser pobres. Eles sempre estão a lutar para serem ricos. Então, nós não podemos aceitar a pobreza. O que é a pobreza? O que é aceitar a pobreza? Aceitar a pobreza é nós não nos formarmos, é nós não controlarmos as malidades, é nós não darmos oportunidade. Então, isso seria aceitar a pobreza. Sim. Então, nesta vertente, e o que significa aceitação ou legitimar esta desigualdade estrutural? Bem, nós tínhamos de valorizar as habilidades da mulher. As habilidades femininas serão motivo de nós sairmos da feminização da pobreza. Devemos aceitar o significado de desdenhar, isto é, nós não podemos desdenhar a mulher, não podemos excluir a mulher. Isso fará com que nós tenhamos um sucesso ou, vamos dizer, uma leitura positiva nessa menina, nessa mulher, nessa parte feminina. Então, como ultrapassar? Bem, para nós ultrapassarmos, primeiro a devemos... feminização Sim, para nós ultrapassarmos a feminização da pobreza, uma das soluções, uma das formas é, às vezes, revermos a política interna. Estou a falar a política interna começando do quintal, estou a falar a política interna começando da estrada, estou a falar a política começando lá no topo do governo. Primeiro devemos rever a política interna. Isto é, enquadrar a mulher nos pensamentos do estatuto governamental. A segunda coisa é apetrecharmos a educação, isto é, controlar diariamente a formação da mulher. Não podemos deixar isso, dizer, essa vai beber, vai casar, ou porque alegarmos termos que nós somos masculinos, elas vão se virar. Outra coisa é darmos a oportunidade. A mulher deve ter oportunidade de emprego, deve ter oportunidade de se formar, oportunidade de pensar, contribuir para o governo. Então, essas são formas de queremos ultrapassar a feminização da pobreza através desses meios. Se formos a desenhar matriz para a promoção ou acesso da camada feminina a recursos produtivos e credibilidade, qual seria o modelo? O modelo seria de nós vermos quais são as mulheres que podem estar à frente e a controlar as outras. Isto é, nós não podemos excluir a mulher nesta camada governamental que vai traçar o processo da liderança das futuras mulheres que vão combater a feminização da pobreza. Porque o caso aqui não é da existência da mulher, o caso aqui é da inclusão, é de nós controlarmos, é de nós, vamos dizer assim, é de nós darmos habilidades ou darmos oportunidade da mulher se expressar para formar esses meios que vão tirar a pobreza feminina, isto é, que vão eliminar a feminização da pobreza. E qual seria a solução, a solução para uma forma futura de ultrapassar isso? Uma forma justa, na verdade. Porque nós podemos fazer o que já vimos a ser feito. Nós formamos aqueles que achamos que podem, mas eu acredito que todos podem formar. Só que nós achamos, de alguma forma, que este ou aquele pode ser formado e excluindo as outras nesse caso.
Bem, a primeira coisa, quando tratamos da educação, não podemos esquecer até aquela mulher que está lá na fronteira de um outro país, porque aquela também é moçambicana. Devemos incluir todas as mulheres. Devemos fazer uma estratégia de incluirmos todas as mulheres, porque o futuro não é só daquelas que estão na cidade. Afinal de contas, todos somos deste país, somos deste mundo, não podemos desdenhar a nenhuma mulher. Outra coisa é aquilo que estávamos a dizer, a intensividade. Nós devemos estar quer dizer, devemos ser intensivos na educação dessa mulher, controlando os passos delas. Como assim? Por exemplo, se são mulheres que já, ou uma mulher, ou uma moça, ou uma menina que já fez 12ª, o que é essa mulher? Quais são os motivos? Então, aqui vamos velar o futuro na forma justa. Não porque essa aqui é filha do presidente e pode ir aos Estados Unidos, essa pobre pode manter aqui. Esta aqui não tem dinheiro de pagar a universidade, a taxa continua superior para ela. Vamos ver quais são as justificações que levam com que ela não entre na universidade, mesmo que seja para reduzirmos a sua taxa, mesmo que seja para darmos bolsa, mas devemos ser justos na educação. Em que sentido? Quem merece, vai. Quem não merece, vamos procurar os motivos também para enquadrar, porque todos somos daqui. E como dizia também, os estatutos devem se rever. Devemos ver que tipo de escola, para quem merece e quem pode continuar, na forma justa. Caminho para a transformação social. Sim, caminho para a transformação social deve ser na base da... Primeiramente, a pessoa deve estar pronta, a mulher deve estar pronta, deve se entregar, e a segunda coisa é que o governo também deve estar pronto. Não só o governo, deve existir promoção das escolas, das universidades, das instituições, com facilidade que venha toda a gente ter essa oportunidade de estudar. Então, esses são os caminhos mais simples. E olhamos para aquela mulher que Che falou de uma linguagem muito bonita, criar imoralidade. Será que aquela mulher que cria imoralidade, ou sai, vai se vender, será por falta de opção? Bem, às vezes o que tem acontecido com essas nossas irmãs que praticam imoralidade é por causa da falta de oportunidade. Algumas delas são licenciadas, algumas delas já fizeram, já estudaram, mas o que acontece? Porque não teve oportunidade de emprego, porque não teve facilidade de algum dinheirinho, de começar a mostrar suas habilidades, então ela acaba entrando no outro rumo, no outro caminho. Então é daqui onde nós somos chamados, ou os líderes são chamados a velar esse tipo de pessoas. Quantos estudantes, quantos alunos que fizeram 12ª em 2025? Quantos que têm facilidade de continuar com seus estudos? Por que não continuam? Então, todas essas leituras devem existir para não termos essa imoralidade no nosso país. E também velar esses locais, às vezes através dos nossos homens de segurança, vão controlando. Che, a feminização da pobreza em Moçambique exige uma resposta urgente para que demos limite a isto. Sim. E qual seria o gesto? O gesto, primeiramente, é a escolaridade. O ensino secular, educarmos a mulher na forma íntegra, na forma comum, na forma geral. Não excluirmos a nenhuma mulher. A segunda coisa é de nós vermos o nosso estatuto, no que diz respeito às responsabilidades das nossas mulheres, ou das nossas femininas, parte feminina. A querer dizer o quê? A querer dizer se não há nenhuma mulher que quer dar continuidade, isto é, quando quer dar continuidade com seus estudos, o que está a lhe faltar? Como é que vamos fazer? Vamos dar bolsa ou vamos facilitar? Então, essas são formas mais flexíveis que podemos velar neste momento. Essa é uma forma mais flexível, claramente. Estamos aqui a pensar na feminização da pobreza, mas existe aquele homem que
que na sua, não sei se é machismo ou porque é realidade do homem, ele diz que a mulher não pode absolutamente fazer nada. Tem que depender do seu marido. E como é que podemos tratar essa para desfeminizar essa pobreza? Porque esta pobreza é feminizada exatamente por certas razões. Esta é uma das razões. Bem, essa psicologia masculina não pode ser um motivo de desdenhar a mulher. Não pode ser um motivo de a mulher não ter oportunidade, porque isso não é a realidade do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo muito simples. Existem mulheres que estão no hospital, que existem locais que o homem só deve pegar por falta da outra mulher para pegar aqueles lugares. Por exemplo, existem urgências que a mulher deve estar presente. Vou dar outro exemplo. No nosso dia a dia, existem partes do Ministério da Justiça que deve ser uma mulher a investigar para ter a certeza da causa. Agora, quando a mulher é desprezada, não é dada a cadeira, não é dada a oportunidade, porque os homens é que devem só estar na praça, essas mulheres que vão estar doentes, essas mulheres que vão precisar de uma investigação feminina, como é que elas vão aparecer se elas não estudaram? Se elas não foram dadas a oportunidade de trabalhar, como é que essa mulher vai agir? Se a mulher é sucada, é excluída, é expulsa no Ministério de Trabalho, é expulsa no Ministério da Sociedade masculina, como é que essa mulher? É uma coisa, educar uma mulher é como se estivesse a educar uma nação. Quando nós educamos uma mulher, estamos a educar o próprio homem e a outra mulher que vai dar continuidade. Atenção, não vamos esquecer que quase todo mundo, o maior número que existe é das mulheres. Então, imagine se fosse só um homem a tratar todas as mulheres. Acho que não seria lógico. Chefe, como professor, como grande chefe, uma mensagem produtiva que possa dar um basta nesta realidade. Não porque vai conseguir fazer tudo, mas se estivesse no nível de dar um basta, qual seria a medida exata? Uma mensagem completa, mais ou menos. Bem, indo concretamente na mensagem que posso deixar, primeiramente vou começar com a própria mulher, deixar uma mensagem para ela. Qual é a mensagem que eu deixo para uma mulher? A mulher deve lutar para manter a sua reputação, para manter a autoestima, manter a sua dignidade. Em que sentido? Ela deve saber que tem habilidade e ela pode contribuir para a sua família, não existir desastre contra ela e contra a família, e também pode contribuir com as suas habilidades o próprio país. Então ela deve lutar para isso. Procurar meios certos e procurar governo, procurar locais propícios para lutar para isso. Segunda coisa, lutar para a proteção pessoal. Ela deve lutar para proteger-se. Proteger-se em que sentido? Ela, se não se proteger, vamos ter esses problemas de imoralidade, vamos ter esse problema de má nutrição, vamos ter esse problema de... Quer dizer, a mulher tem que ter autoconfiança. Ela deve estar na autoestima, na autoconfiança, dizer que eu posso. E esse eu posso deve lutar para procurar. Primeira coisa. Vamos para o governo. O governo o que deve fazer? Quando falo do governo, estou a falar das instituições, estou a falar dos próprios tutores, estou a falar do próprio governo. Primeira coisa é usar uma mulher como lugar ou ponto focal. A mulher tem estratégias que pode fazer, tem coisas que pode fazer melhor que o homem dentro do governo ou dentro do país e fora do país em nome do próprio governo. Então não podemos excluir ela. O governo deve incluir, deve fazer um sistema de essa mesma mulher estar dentro deles. Em que sentido? Porque no sentido de aparecer ou mostrar as habilidades dentro do governo. O segundo ponto para o próprio governo é controlar as idades da mulher. Controlar como? Se essa mulher está com essa idade, o que vamos fazer?
qual é a escolaridade, qual é o ensino secular, o que é que vamos fazer, o que é que vamos dar como oportunidade. Então vai controlando essa parte. A sociedade em si, vou deixar uma mensagem muito importante para a sociedade. Nós devemos controlar a mulher em 3 sentidos. Mulher como filha, mulher como mãe, mulher como líder. Essa mulher deve existir na sociedade. Não mulher como camponesa, mulher como esposa, mulher como um trapo. Não, a mulher não é isso. Mulher é mais que isso. Devemos dar oportunidades e mantê-la na sociedade, mantê-la na liderança. Porque existem espaços, lugares que só devem entrar mulheres, que só precisamos de mulheres, que só precisamos da autoestima da... Chefe, uma mensagem para o programa. Este é um programa de desenvolvimento comunitário, programa de jovem para jovem. Eu agradeço aqui o chefe Abubakar como convidado residente. Sugiro aqui que volte mais vezes neste programa e queremos aproveitar o seu conhecimento dia a dia. Graças a Deus eu bebo muito essa matéria com o Sheikh Abubakar como grande, como professor. Muita gente conhece o Abubakar só, de alguma forma, o Sheikh, mas ele é um professor. Sheikh, nas suas andanças, um programa deste, como é que se valoriza? Eu acho que nós aqui em Moçambique estamos muito atrasados. Há dias, vamos dizer assim, há quase 15 dias atrás, eu estive fora do país. O que eu vi na feminização da pobreza, o que eu vi num programa juvenil como esse, quer dizer, é como se fosse um ovo pegue que temos medo de cair. Isto é como se tivéssemos ouro nas nossas mãos, que abrindo a mão ou despeçando a mão, um ladrão vem, pega aquilo e foge. Então, o que nos falta é, primeiramente, nós jovens devemos nos valorizar. Valorizar programas como esses. Respeitarmos programas como esses. Em que sentido? Porque nós queremos o nosso sucesso. Somos a sociedade que vai dar continuidade com esse país. Então, se nós não valorizarmos essas iniciativas, esses programas, estamos a dizer que nós não queremos o sucesso do nosso futuro. Porque os velhos já estão a sair com as suas experiências, embora que o jovem também pode morrer, mas o alegado mais é o mais velho. E esses velhos, esses nossos velhos, esses mais velhos, é que a maioria deles não tinham o que nós temos hoje em dia. Agora, nós devemos usar e também transformar isso como nosso dia a dia. A querer dizer que nós devemos valorizar a nossa juventude através desses programas. Estão de parabéns em promover esses programas, estão de parabéns em dar continuidade a esses ensinamentos a toda a sociedade. E nós estamos aqui para darmos contributos, para darmos as nossas opiniões naquilo que nós temos visto fora do país, dentro do país, no que diz respeito ao desenvolvimento juvenil dentro da sociedade. Isto é Mac Moz, o podcast do jovem, ou o apresentador Mustafa Choveke, com o Sheikh Abubakar. Eu peço que partilhem, façam like para que este programa continue a ir avante. Todos os jovens estarão neste programa porque é aqui onde queremos ouvir a ideia do jovem. Queremos ver o querer evoluir do jovem, o querer desenvolver do jovem. Então, faça like para que este programa continue a ir sempre ao ar. Muito obrigado.